Sahana vavatu sahano bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavat Varyama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tammamavatu Tadvaktaram avatu avatumam avatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Madhuvata Ritayate Madhuksharanti Sindavaha Madvirna Santu Shadihi Madhunakta Mutoshasi Madhumatpatti Vagun Rajaha Madhudyorastu Nafpita Madhumano Vanaspatir Madhumagun Astu Suryaha Madvirgavo Bhavantunaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Om. Possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele nos alimentar. Possamos agir juntos com grande energia. Que nosso estudo seja frutífero. Que amor e harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Om, possa a Deidade ser-nos propícia. Possa a Deidade que preside a noite e o dia ser-nos propícia. Possam os deuses de força e intelecto ser-nos propícios. Que o Senhor onipresente nos seja propício. Adoração ao controlador das atividades. Que Brahma nos proteja. Que Brahma proteja a todos. Om, paz, paz, paz. Om. Possam os ventos trazer-nos felicidade. Possam os rios trazer-nos felicidade. Possam as plantas, os céus, a noite e o dia conceder-nos felicidade. Possa o pó da terra trazer-nos felicidade. Possam as vacas, as árvores e o sol inundar-nos de felicidade. Om, paz, paz, paz. Om. O ser infinito é absoluto. Este universo é absoluto. O absoluto originou-se do absoluto. Nascido do absoluto, ele permanece sem transformação alguma. Eu sou esse absoluto. Om, paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que é a prática da presença de Deus. O título da palestra é Meditando sobre a Presença Divina. Como nós podemos, através das nossas práticas, tentar de alguma maneira ter acesso a essa coisa que eles falam que é a presença de Deus, né, na nossa vida. Todos os mestres espirituais, as escrituras, falam que a meta da vida espiritual é alcançar Deus. E o que é alcançar Deus? Assim, falando de uma linguagem bem resumida, seria você sentir a presença de Deus, de alguma maneira. Isso é realizar Deus, né? Seja através de uma experiência espiritual, que eles chamam de samadhi, ou os efeitos que a prática espiritual vão levar a você ter uma determinada experiência de uma presença divina. A vida espiritual é só isso, ou seja, toda a parte de leitura de livros, intelectual, frequentar templos e ler isso ou aquilo, são apenas detalhes secundários. O que a religião busca mesmo é essa experiência da presença de Deus. Então, uma pessoa que evoluiu espiritualmente, ele consegue sentir a presença de Deus em tudo. Ele sente a presença de Deus
nas coisas da natureza também. Ou seja, por exemplo, no oceano, na montanha, no céu, nos outros seres humanos, nos outros animais, nas plantas. Ele vê a presença de Deus em tudo. E a Vedanta fala que isso não só é possível, mas como é o destino de todos nós. Vai chegar um momento que todos nós também vamos ser capazes de sentir essa presença de Deus em tudo. Parece uma coisa muito difícil de entender, né? Porque o universo ele é tão distinto em si e as coisas são tão diferentes umas das outras. Como é que Deus, que é único, pode estar presente em tudo? Podemos sentir a presença dele em tudo. A Vedanta fala que isso é possível porque, na verdade, apesar de existir uma infinidade de coisas no universo, existe um substrato, uma essência por trás de tudo, e essa essência é Deus. Então, uma vez que você sente a presença dessa essência, desse substrato, você passa a ver Deus em tudo. Então, na verdade, ao que você vê no plano exterior é apenas uma mudança de nomes e formas, mas você passa a ver uma essência por trás de tudo. Essa essência é Deus. Então, a Vedanta fala que é possível todos nós chegarmos a esse estado. Mas, mesmo assim, ainda surge em nosso interior essa indagação, né? O que seria essa presença de Deus? Tem como a gente explicar isso com palavras? Ou seja, existe alguma possibilidade da gente argumentar ou tentar explicar o que seria isso? A resposta simples é não. Não tem como explicar o que é a presença de Deus. Ramakrishna, que era uma encarnação divina, não conseguiu explicar o que é a presença de Deus. Ele apenas dava dicas, ele falava que é isso, que é aquilo. As escrituras também apenas dão dicas, elas não falam o que é a presença de Deus em si. Elas tentam, através de diversas falas, mostrar através de analogias, de parábolas, o que seria isso. Mas o que é realmente é só uma pessoa que sentiu, que teve a experiência, pode entender. Eu separei aqui uma fala da Santa Teresa de Ávila. Estou lendo um livro dela, em que ela fala exatamente sobre isso, né? Que ela teve essa experiência. Ela fala: quem houver provado dessa presença compreenderá alguma coisa do que está dito. Mais claramente não se pode explicar, por ser tão misterioso o que ali sucede. Só posso dizer que se tem a impressão de estar junto de Deus. Disto fica a tal certeza que de nenhum modo se pode deixar de crer. Então a pessoa ela tem a experiência de que ela é de Deus e que Deus está ali. Mas o que é essa experiência ela não pode explicar. O que é essa presença ela também não pode explicar. Mas ela tem a certeza. A Santa Teresa, a outra Teresa, a Teresa do Menino Jesus, né, a Santa Teresinha das Rosas, ela também falava assim, que ela sentia vividamente que Jesus estava do lado dela. Ela sentia a presença de Jesus, mas ela não via, né? Ela não via Jesus, mas ela sentia a presença e ela dizia que essa presença era tão forte que ela não podia negar dentro dela. Era uma coisa que era inegável. Assim como vocês, como eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo, e eu não posso negar a presença de vocês aqui, eu não posso dizer que vocês não estão aqui. Da mesma maneira, a pessoa que tem a experiência da presença de Deus, é uma experiência tão forte, interna, subjetiva, que ela não pode negar, não tem como negar a experiência. É uma coisa que está evidente dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, ela não consegue explicar, como a Santa Teresa falou. Mas, claramente, não se pode explicar por ser tão misterioso o que ali sucede. Só posso dizer que se tem a impressão de estar junto de Deus. Mas, assim, quais são os efeitos na nossa alma, né? Quais são as consequências de você ter essa presença, esse sentimento, essa experiência de que você está na presença de Deus? O que acontece com a alma humana? Mais uma citação de Santa Teresa de Ávila, né? Eu estou lendo o livro dela, então eu tirei várias citações do livro dela. Ela fala que essa experiência é andar como quem está satisfeito, sem necessidade de comer. Ou seja, a pessoa ela está satisfeita sem necessidade de mais nada. Ela sente uma plenitude nessa experiência da presença. Ela sente que não há nada mais elevado do que isso. Não há nada mais a ser alcançado além disso. E que esse é o ápice da busca, nossa busca terrena, da nossa busca espiritual. Sentir essa presença. É isso que essa pessoa tem
quando ela sente essa experiência, né? Quando ela tem essa experiência. Isso é tão verdade e que a pessoa ela sente isso, que os santos, depois que eles têm essa experiência da presença de Deus, eles não querem mais nada, eles praticamente renunciam a tudo. Eles não querem mais nada do mundo, eles praticamente retiram a mente de tudo que é do mundo, porque eles veem que tudo que está aqui é inferior àquela experiência da presença de Deus. Então eles tentam retirar a mente de todo tipo de desfrute mundano e focar a mente unicamente nessa experiência, porque dá uma plena satisfação, não há necessidade de mais nada. A Santa Teresa também diz: entende-se que é a frutificação de um bem que encerra conjuntamente todos os bens. Porém, não se pode explicar nem compreender em que consiste esse bem. Então, ela fala que é a frutificação de um bem que encerra conjuntamente todos os bens. Então, o resumo é que essa experiência da presença de Deus, ela encerra conjuntamente toda a expectativa de prazeres que nós possamos ter no mundo físico. Então, cessou para nós qualquer busca no mundo físico, porque a gente vê que no mundo espiritual existe uma coisa muito superior, né, muito mais elevada, e que dá uma felicidade muito mais perene, muito mais eterna. Ela fala também: é um prêmio divino, do qual basta um momento para recompensar todos os sofrimentos que na terra se podem ter. Basta um momento dessa experiência para se recompensar todos os sofrimentos que na terra se podem ter. Aqueles que têm a experiência da realização de Deus, eles falam que tudo que existe no universo é Satchit Ananda. Satchit Ananda é uma palavra em sânscrito que não tem uma tradução literal para isso, mas Sat significa, na verdade, a realidade, a existência puramente dita. Chit significa o conhecimento ou consciência, né? A consciência, o fato de conhecer, o fato de ter consciência, a luz da consciência. E Ananda é a felicidade infinita. Então, as escrituras falam, os mestres falam que aqueles que realizaram Deus, eles falam que o universo todo está preenchido por Satchit Ananda. Ou seja, tudo que existe no universo está preenchido por existência, conhecimento e felicidade. Tudo que existe, sem exceção. E não há um limite para manifestação, assim como não há um limite para essa experiência espiritual, né, da unidade. Surge o questionamento, né? Que por que se o universo todo está preenchido por Deus e se a presença de Deus é algo que pode ser sentido, por que nós não sentimos? Por que nós vemos o mundo todo preenchido de sofrimento, de angústia? Nós vemos as pessoas sofrerem e tem muitas contradições, muitas coisas que a gente não considera como Deus. Parece que é uma antítese de Deus, né? O mundo é uma coisa e Deus é outra. E os mestres falam que o mundo todo é Deus. Parece uma contradição muito grande. O mundo em constante mutação, o mundo está constantemente mudando. E nós não vemos Deus, né? Parece uma coisa que está longe, né? Não é uma coisa que a gente vê, Deus. As escrituras também falam por que isso ocorre. Elas falam que a gente não vê Deus unicamente porque nós estamos imersos em ignorância. Nós vivemos em ignorância. A gente pode achar que a gente é muito esperto, que a gente é inteligente e tal, mas as escrituras falam que nós vivemos em ignorância, nós estamos em ignorância. E nós só vamos sair da ignorância quando nós percebermos essa realidade espiritual, a realidade de quem nós somos e a realidade do universo. Então, essa ignorância ela age como uma parede que esconde Deus de nós. Nós não conseguimos ver Deus porque existe uma parede de ignorância. O que é essa ignorância? Indo mais a fundo sobre isso, o que o grande psicólogo Jung fala, né? Que o Jung fala que nós temos muitas sombras internas, né? Essas sombras da alma. O que são essas sombras? As sombras da alma são uma mistura das nossas impressões do passado, das nossas más emoções, maus sentimentos, apegos e aversões, paixões e desejos desenfreados.
Tudo isso, essa mistura de tudo isso, são as sombras, né? E isso é o que age como uma grande parede, que não nos deixa perceber Deus. No momento que a gente consegue quebrar essa parede, nós passamos a ter essa experiência de Deus. Eu não sei se alguém aqui já chegou a quebrar uma parede na vida, né? Eu já cheguei a fazer isso aqui. Então, quebrar uma parede com uma talhadeira, a gente sabe que é uma coisa muito difícil, porque é alvenaria, concreto. Da mesma maneira, retirar essas sombras da alma é uma coisa difícil. É uma coisa que está impregnada, que exige esforço, que exige um esforço ativo da nossa parte. Passivamente você não vai conseguir eliminar isso, você vai ter que fazer um esforço ativo para eliminar essas sombras. É como você escavar tudo aquilo que está no seu interior e começar a tirar tudo aquilo que é de ruim, até que começa a limpar, né? E quando está limpo você já começa a perceber o mundo de maneira diferente. O Swami Atisvarananda, que foi um grande Swami da ordem, ele deu um exemplo de um tinteiro. Hoje em dia ninguém se usa tinteiro mais. Eu achei um tinteiro no quarto do Taka, né? Mas estava todo seco. Antigamente, para limpar um tinteiro, quando acabava a tinta, né? Um dos processos é você tentar limpar o tinteiro. O outro processo, que é bem mais simples, é você ir jogando água no tinteiro e a água suja vai saindo. E quanto mais você vai jogando água, a água suja vai saindo, até que chega um momento que só entra água limpa e sai água limpa. Então, quando você vê que o tinteiro está absolutamente limpo. Da mesma maneira, nós temos que fazer também com a nossa mente, com aquilo que a gente tem internamente. A gente não se preocupa tanto com o que a gente tem. Eu sou um pecador. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque isso você vai focar muito no seu aspecto negativo. Isso não vai trazer um progresso para você. Você vai ficar preso naquilo. O mais sábio, né, que os sábios falam, é você ir jogando água limpa, né? Vai jogando água limpa, que são as práticas espirituais. Vai fazendo japa, vai fazendo meditação, sem se preocupar com o seu passado, né? Não fique falando, eu sou um grande pecador, então nunca vou evoluir. Na verdade, não. Assim, quanto mais você vai fazendo prática espiritual, mais a sua mente vai limpando. E quando você menos perceber, a sua mente já está limpa, já vai estar limpa a ponto de você começar a sentir a presença divina. Então é tudo uma questão de purificação da mente. Quanto mais você desenvolve a sua mente, mais possibilidade você tem de sentir essa presença divina. É impossível você sentir essa presença divina, essa experiência espiritual, sem você desenvolver a mente. Não existe um atalho para a vida espiritual, ou seja, não é uma substância ou um lugar que você vai que vai dar para você uma experiência espiritual. Não existe atalho, é você fazer as suas práticas dia após dia. Isso vai limpando cada vez a mente, de forma que você fique mais puro e você tem a experiência espiritual. Isso não é um trabalho de um dia, né? Não é um dia só que você vai vencer, né? Isso pode ser até um trabalho de vidas, mas nós temos que ter a consciência de que nós não podemos nunca parar com isso. Nós temos que sempre continuar fazendo as práticas, né? Quando a gente está levando a vida espiritual, os mestres falam que não é uma coisa boa você ficar tentando calcular o quanto você está evoluindo, né? Porque isso não é uma coisa que se calcula. Um progresso de 1 ano de uma pessoa pode ser o progresso de outra pessoa de 10 anos. Tudo isso depende do que você vem carregando do passado, da intensidade da sua prática, da sua sinceridade. Então, você não precisa colocar numa planilha, ou seja, eu fiz 1 ano de meditação todos os dias, então o resultado é esse, né? Isso não é uma soma que você vai calcular, né? A vida espiritual não existe cálculo para isso, né? A experiência pode vir a qualquer momento. E cada um segue um caminho diferente. Então, o que é o meu caminho pode ser totalmente diferente do de outra pessoa. E outra pessoa não está errada e eu estou certo. Apenas estamos seguindo caminhos diferentes. Então, a importância aí da gente nunca julgar, né, a prática do outro. Cada um segue seu caminho e todos estão certos, né? Mas é um fato de que nós vamos cair várias vezes, vamos levantar várias vezes e nós vamos aprendendo com esse processo, até que a nossa mente vai se purificando
e a gente tem, finalmente, a experiência, né? Mas não é coisa de um dia, é uma coisa que pode levar muito tempo. Bom, agora, como que a gente pratica essa presença de Deus na vida diária? Ou a gente tem um vislumbre dessa experiência da presença de Deus, né, em tudo? De que maneira um aspirante espiritual pode praticar isso, né, enquanto ele vai purificando a sua mente? A primeira coisa é que quando nós começamos a nossa prática espiritual, a nossa vida espiritual em si, nós temos uma tendência muito grande de considerar Deus como um ser extracósmico, ou seja, alguém que está além, num céu distante, né? E ele é onipotente, ele é poderoso, mas ele está num lugar distante. Então ele controla tudo, ele é o Criador, mas ele está num lugar distante e ele controla como se fosse por controle remoto, ou seja, à distância, né? Esse é o Deus, essa é a psicologia do dualismo, as pessoas que têm a mentalidade dualista, que na verdade são quase todas as religiões, são dualistas, né? Principalmente as do Ocidente. Os cristãos, eles têm essa mentalidade de ver Deus como o Pai que estás nos céus, né? O próprio Jesus, ele deu essa concepção, o Pai que estás nos céus. Embora Jesus tenha falado também que o reino de Deus está dentro de ti, mas ele fala que o Pai está nos céus. Então, no começo da nossa prática, nós tendemos a considerar Deus como um ser que está longe, um extracósmico, né? Ele é diferente de mim. Então, Deus está lá, eu estou aqui, eu sou um ser limitado, ele é um ser muito maior do que eu. E através das minhas orações, das minhas práticas, eu vou alcançando cada vez mais ele, mas eu nunca posso me unir a ele, porque ele é diferente de mim, né? Deus é uma coisa e eu sou outra. Mas ele pode sim me trazer a presença dele. Ele pode aparecer para mim, ele pode conversar comigo, mas eu nunca posso ter uma experiência de união com ele, né? Essa é vamos dizer, a infância da vida espiritual. Quando nós vamos progredindo na vida espiritual, essa concepção que nós temos de dualismo, ela vai se modificando. É só uma questão de aprofundamento. Conforme a pessoa ela vai se aprofundando, ela mais e mais ela começa a sentir que Deus não está lá, Ele está aqui, né? Ele está dentro de mim, eu posso me unir a Ele. E finalmente, essa pessoa seguindo o caminho do dualismo, ela vai chegar na conclusão, na experiência de que Deus também está em tudo, né? Citando novamente Santa Teresa de Ávila, ela falou aqui: a princípio, na minha ignorância, aconteceu-me não saber que Deus estava em todas as coisas. Embora sentisse a sua presença, a realidade de sua existência em tudo parecia-me impossível. Depois ela segue explicando, né, que ela teve essa experiência de ver Deus em tudo. Mas ela seguiu o caminho cristão, né? Ela começou com o caminho da oração. Ela coloca os passos, né, desse caminho da oração. Tem o livro que eu estou lendo é um livro que fala sobre a vida dela, né? Ela contando as experiências dela. E ela chegou num grau espiritual muito elevado, né, em que ela entrou em união com Deus. E ela explicou o que ela sentia, né, e o que ela não podia explicar. Mas o fato é que a primeira abordagem que a gente tem para alcançar a presença de Deus é através do dualismo. Ou seja, Deus está lá e eu estou aqui. Então eu tento orar para Ele para que eu possa sentir a presença dEle. E finalmente eu consigo, né, através da prática, sentir a presença dEle. A segunda abordagem é uma coisa que está já entrando mais no campo oriental, né? O ocidental ele já não tem tanto essa abordagem logo de início, que é chamado, a Vedanta fala do monismo qualificado, Vishishta Advaita, monismo qualificado. Por que fala monismo qualificado? É porque é Deus, que é absoluto, qualificando toda a natureza. Então ele está qualificando, ele está presente em toda a natureza. Por isso que é monismo qualificado. Ou seja, embora Deus seja um, ele se manifesta através de diferentes coisas e ele está imanente em tudo, ele está presente em tudo. Então essa é a segunda abordagem da Vedanta, que é o monismo qualificado. Primeiro vem o dualismo, depois o monismo qualificado. Então o Taittiriya Upanishad ele fala:
criando todas as coisas, ele entrou em tudo. Esse é o verso, né? Criando todas as coisas, ele entrou em tudo. Então Deus, Brahman, criando todas as coisas, ele entrou em tudo. Ele está em tudo. Essa é a visão da Vishishtadvaita. Não significa que essa visão seja superior ao do dualismo. Ramakrishna mesmo dizia que um não é superior ao outro. O dualismo não é superior, o monismo não é superior ao dualismo. É apenas uma fase de pensamento, né? É uma fase de desenvolvimento mental. Então, o que fala o monismo qualificado é que Deus está presente em todas as partes da criação. A natureza não está separada de Deus. Deus está presente em tudo. Ele está muito próximo de nós. Ele está presente em tudo. E quanto mais nós contemplamos essa presença, mais nós intensificamos essa presença em nós. Então a gente vê uma psicologia do hindu, né, do indiano. Por que eles adoram Deus em tudo? Né? Até numa vaca, até numa pedra. As pessoas do ocidente podem achar meio estranho. Mas por que eles estendem essa adoração a tantas coisas? Isso não é idolatria. É justamente essa psicologia aqui. Que eles veem que Deus ele está presente em tudo. Então não importa em que você adora a Deus, se você for sincero, você vai entender a presença dele naquilo que você está adorando. Seja isso uma pedra ou seja qualquer outro aspecto da natureza. Por exemplo, uma coisa que se tem como muito sagrado na Índia é a montanha. A montanha é uma coisa muito sagrada. Seja no sul quanto no norte. No norte tem os Himalaias, né, que é uma coisa sublime. No sul tem o Arunachala, que é onde o Ramana Maharshi morava, que também é uma montanha sagrada. E tem outras diversas montanhas na Índia consideradas sagradas. À primeira vista, o que nós falamos que é uma montanha? É uma massa de matéria, né? É uma massa de terra colocado junto, um monte. Isso é o que nós chamamos de montanha. Mas o que a Vishishtadvaita fala? O que o monismo qualificado fala? Tente sentir que o que você está vendo não é apenas uma montanha. Tente ver o aspecto espiritual daquilo. Existe uma presença divina na montanha. Então tente sentir essa presença divina. Por quê? Porque a montanha existe. Então a montanha, pelo próprio fato dela existir, ela está impregnada por Sat, que é a existência, que é a realidade. Nós temos que tentar então sentir em nosso interior a realidade, né, a essência em tudo que nós vemos. Seja numa montanha, por exemplo, um rio. Um rio aparentemente é apenas um fluxo de água, né, um fluxo de água contínuo. Mas é um rio, você tem que procurar ver o aspecto espiritual do rio. Por que os hindus falam a mãe Ganga? Eles não estão falando isso apenas como um simbolismo. Eles realmente consideram que Deus é o rio. Deus se manifesta através do rio Yamuna, Sarasvati, através do Narmada. Então, por isso eles meditam à margem do rio, eles adoram o rio, eles fazem adoração no rio e consideram o rio como uma coisa muito sagrada. O maior festival que o mundo conhece, que acontece em Allahabad, é a Kumbh Mela. E a Kumbh Mela ocorre na junção de 3 rios sagrados, né? Que eu esqueci, é o Ganga, o Sarasvati e o Yamuna. Inclusive, não sei se é exatamente esses 3, mas os rios têm cor diferente. E quando eles se juntam, tem uma mistura de cores ali, né? E eles falam que você se banhar no rio naquele dia, né, que é feito com Kumbh Mela, você ganha um mérito espiritual muito grande, né, você se banhar no rio. Então os hindus têm isso como uma parte dos corre na veia deles, essa questão de você adorar a Deus em toda a criação, no rio, na montanha, no céu, nos astros, nas estrelas, em tudo. Um outro exemplo, o Sol, né? O que é o Sol? O Sol é um astro, mas o hindu ele procura ver Deus no Sol. O mantra Gayatri nada mais é do que isso. Você adora Deus que está presente no Sol. No interior do Sol está Satchidananda, a presença suprema de Deus. Isso é um tipo de meditação muito forte. Você repetir o mantra Gayatri e meditar no Sol, né? Medita no poder, na luz, né, que o Sol nos traz. E que sem o Sol nós não somos nada. Imagine que o Sol deixe de existir. Tudo vai deixar de existir, a Terra não vai existir mais. Então o Sol ele é essencial, ele é a luz, ele é a vida.
Medite no sol desta maneira e tente ver que o sol está repleto da presença divina. Isso é um tipo de meditação da Vichitta-Advaita. E quanto mais você tenta buscar Deus em todos os aspectos da natureza, mais você vai aprofundando essa presença no seu interior. Então Deus não é uma coisa a você buscar apenas num templo ou numa imagem. Você pode ver Deus em todos os aspectos da natureza, nas árvores, nas montanhas, nos rios. Você tem que sentir a presença de Deus, porque isso é a verdade. Ou seja, não existe outra verdade além dessa, que Deus está em tudo. Quanto mais você se aprofunda nesse tipo de meditação, além de você perceber que existe uma presença em tudo, você começa a perceber uma outra coisa, à medida que a sua mente vai ficando mais calma, que existe conhecimento em tudo também. Existe consciência, existe chitta em tudo que existe. Então, uma montanha, ela não é apenas existência, ela também é conhecimento. Ela traz para nós conhecimento. Todos os elementos da natureza, toda a manifestação, eles trazem para nós um tipo de conhecimento divino. Se você tiver uma mente sintonizada, espiritualmente, você vai sentir o conhecimento divino em tudo que existe. Swami Ashokananda, que foi um grande Swami da ordem, discípulo de Vivekananda, ele costumava dizer que quando ele caminhava no retiro, o retiro lá em São Francisco, em Olema, tem umas árvores gigantescas, milenares nesse retiro. Ele dizia que enquanto ele andava no corredor das árvores, ele sentia que as árvores estavam vivas, e que ele sentia a presença das árvores e como se elas estivessem querendo transmitir algo. Então, a natureza toda, ela quer transmitir para nós uma espécie de conhecimento. E todos os santos, eles têm essa capacidade de extrair da natureza conhecimento. As parábolas de Ramakrishna, as parábolas de Jesus, estão impregnadas desse tipo de conhecimento, desse conhecimento que é obtido pela natureza. Então, os grandes santos, eles têm esse conhecimento que vem naturalmente para eles. São Francisco, por exemplo, São Francisco de Assis, onde ele caminhava, ele via Deus na própria natureza. Eu até, falando de São Francisco, eu separei um cântico de São Francisco de Assis, que fala exatamente isso. Será que eu trouxe ele aqui? Eu esqueci lá em cima. Mas é um cântico que São Francisco de Assis fala exatamente isso, de como ele vê a presença divina no sol, na lua, na montanha, nos animais. Então, onde ele caminhava, ele via a presença divina em tudo. Teve uma época na vida de São Francisco que ele teve uma experiência muito forte nesse sentido. E ele compôs esse hino, é o hino ao Deus Sol, se eu não me engano, o Irmão Sol. É o Cântico do Irmão Sol. Procure na internet e vocês vão ver. O Cântico ao Irmão Sol. Então, é um cântico em que ele louva toda a natureza. O sol, a lua, a natureza, as plantas, os animais e até a morte. Ele louva a morte. Ele fala que a morte também é Deus. É um aspecto de Deus. Então, esses santos, eles tinham essa conhecimento da presença divina inata. Eles podiam sentir isso. A natureza toda, então, ela está preenchida por sat e chit, a existência e conhecimento. Mas existe um terceiro aspecto em tudo que existe na natureza, que à primeira vista ela não é tão evidente, mas que é o aspecto de Ananda, a felicidade. Existe Ananda em toda a natureza. Existe Ananda em toda a manifestação. Nós temos a tendência de ter uma felicidade seletiva. Nós sentimos felicidade vendo certas pessoas e infelicidade vendo outras pessoas. A nossa felicidade é seletiva, de acordo com os objetos. Mas para um santo, um grande santo, eles não têm essa felicidade seletiva. Eles veem felicidade em tudo que existe. Eles veem que no âmago, no interior de todos os objetos e todas as coisas, existe felicidade, Ananda. Então essa felicidade emana naturalmente das coisas. Swami Turiyananda, um discípulo de Sri Ramakrishna, ele falava que enquanto ele estava nos Himalaias, tinha uma época que ele ficava bem recolhido, E tinha um sadhu, um monge, que morava naquelas redondezas
e ele ficava numa caverna. Mas esse sadhu, esse santo, todas as manhãs ele se levantava e ele ficava o dia todo olhando para uma cachoeira. E ele ficava com as mãos postas e falando glória a Deus, né? Glória a Deus, olhando para essa cachoeira. Então ele sentia felicidade, né? Vendo aquilo, né? A beleza da cachoeira. Então esses santos eles veem felicidade em tudo que existe. E essa é a verdade. A verdade é que todo o universo está preenchido por Satchidananda. Apenas nós não temos acesso a isso. Nós temos que descobrir isso com a nossa prática. Então a nossa felicidade nós não conseguimos ver, né, em tudo. Então isso não é uma coisa apenas poética. Pode parecer uma coisa bem poética, né, essa existência de Deus em tudo, mas é a realidade, é uma experiência real dos sábios. Eles tiveram essa experiência da presença e eles não só tiveram, mas eles queriam que todos tivessem. Eles estavam ansiosos para que todos tivessem essa mesma experiência. Eles sentiam que isso é algo libertador. Então, nós temos que sentir, olhando tudo na natureza, o oceano, a floresta, o sol, a lua, que existe essa presença e irradia bem-aventurança, né? Por exemplo, a meditação na lua, falei no sol, né? Na lua. Como seria uma meditação na lua? A lua, ela é um astro, né? Mas sem a lua, a Terra também não seria como é, né? Por exemplo, não existiriam as estações do ano como existem agora. O fluxo das marés não seria o mesmo, o eixo da Terra não seria o mesmo. Então a Lua também é essencial. E a Lua, ela irradia uma espécie de suavidade. Quem é que não se sente feliz quando olha para a Lua, né? Você sente uma suavidade, você sente uma calma. Então nós temos que imaginar, nós temos que perceber que existe um aspecto divino na Lua. A Lua também é a manifestação de Deus. Então a Lua, o Sol, e não apenas objetos. Nós podemos também pensar na manifestação de Deus em eventos, em fases da vida. Por exemplo, amanhã, né, o evento da manhã, quando o sol nasce. Amanhã também é uma coisa divina, é uma renovação, né? Nós passamos a noite toda dormindo e quando nós acordamos, nós dizemos, ó, que manhã bonita, né? E nós sentimos que existe ali naquela manhã uma renovação. Então, nós temos que pensar que amanhã é uma manifestação de Deus, também é Deus se manifestando com um poder de renovação. Então, amanhã também é Deus. Da mesma maneira, o anoitecer é Deus. Por quê? Nós trabalhamos o dia todo, as pessoas estão cansadas e na noite a pessoa descansa. Ela tem aquele descanso, aquela tranquilidade, né? Então a noite também, a poder da tranquilidade da noite também é um poder divino. Assim, nós temos que incorporar Deus em toda a nossa vida, né? Em todos os aspectos. As crianças pequenas, elas conseguem fazer isso com mais facilidade. As criancinhas, né, de 4, 5 anos, naturalmente elas conseguem ver consciência em tudo. Elas veem consciência onde o adulto não vê. Porque a mente delas ainda é muito pura, né? Com a medida que vai crescendo, os samskaras começam a se manifestar e ela já não sente tanto quanto antes. Mas uma criança muito pequena, nós vemos que ela vê Deus na natureza, né? Ela vê, por exemplo, o sol, a lua, ela vê o céu como entidades vivas, né? A árvore como uma entidade viva. A criança é assim, ela vê a presença em tudo. E nós podemos também resgatar esse sentimento em nós. É algo que nós perdemos no passado. Nós podemos resgatar. Outra coisa, a música, né? A música também é uma coisa divina, né? Através da música nós podemos elevar a nossa mente a Deus. A música tem esse poder, é um poder, o poder do som, né? O poder da melodia tem esse poder de elevar a nossa mente a Deus. O poder do ritmo, o som, a cadência, tudo isso na música, esse conjunto harmonioso, tem um grande poder de elevar a nossa mente a Deus. Então a música também é algo divino. Nós temos que encarar isso, que a música é algo divino. Existem muitos que alcançaram Deus através da música, né? Outra coisa,
que nós podemos considerar como divino é o nosso trabalho, né? O ato de agir. Agir também é uma coisa divina, o trabalho é uma coisa divina. Existe um mantra no Bhagavad Gita, né? Brahma Arpanam, Brahma Havi, Brahma Agno, Brahma Nahutam, Brahma Eva, Tena Gantavyam, Brahma Karma Samadhina, que é o que nós cantamos antes de todas as refeições, né? E qual é o significado desse mantra? É que Deus, ele está em tudo, Brahman está em tudo, Brahman está no alimento, Brahman está naquele que ingere o alimento, Brahman está nos utensílios que servem o alimento e Brahman está também no ato de se alimentar. Na verdade, esse mantra ele é mais relacionado ao ritual védico, né? Então, Brahma está no ritual, que é o ritual do fogo, né? Brahma está no fogo, Brahma está na colher que joga a manteiga no fogo, Brahma está no próprio ritual em si. O final do verso é: aquele que vê Brahman em tudo alcança Brahman. Então essa é a essência. Aquele que vê Deus em tudo alcança Deus, né? Nós temos que procurar ver Deus também em nossas ações. O trabalho é Deus. Pensar dessa maneira. O ato de agir em si é Deus. Por quê? Você tem que pensar que não é você que está fazendo, né? Essa é a primeira coisa. Não sou eu que estou fazendo, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou cozinhando, não sou eu que estou ajudando. É Deus que está fazendo através de mim. Tenha essa consciência. Quanto mais você desenvolver isso, mais você vai sentir esse aspecto divino no trabalho, né? Que Deus é o próprio trabalho. Isso nos liberta, isso é Karma Yoga, né? Isso liberta dos karmas. Karma Yoga liberta dos karmas passados e não cria karmas futuros. Então isso vai nos libertando cada vez mais, né? Esse sentir que não é você que está fazendo, é Deus que está agindo através dos nossos corpos e mentes. Nós somos apenas instrumentos. Todas as ações vêm de Deus, né? Essa é uma segunda coisa que nós temos que ter consciência. Todas as ações vêm de Deus. E o poder de realizar as ações também vem de Deus. Quando nós sentimos que nós temos capacidade de fazer uma coisa, eu tenho capacidade de cozinhar, eu tenho capacidade de fazer isso ou aquilo, temos que sentir que essa capacidade não me pertence. Esse talento vem de Deus, né? Eu tenho esse talento, mas não é meu, é de Deus. E o Bhagavad Gita fala exatamente isso, né? Que os talentos, na verdade, vêm de Deus, não pertencem à pessoa em si. Esse tipo de mentalidade nos liberta, né? Porque há com isso uma redução do ego, né? Nós nos sentimos cada vez menos personalidades, né? Nós nos sentimos cada vez mais imersos numa coisa muito maior, né? Isso nos liberta. Pensar que todas as ações vêm de Deus, o poder para cada ação também vem de Deus. E se você se lembrar disso enquanto você está agindo, o seu ego vai ficar cada vez menor e você vai sentir a presença de Deus. Outra coisa que nós temos que nos lembrar é as emoções. As emoções também são Deus, também vêm de Deus. Por exemplo, a emoção do amor, né? A emoção do amor, toda vez que uma pessoa sente um sentimento de amor, ela tem que reconhecer dentro dela que esse sentimento de amor que ela está sentindo, seja por uma pessoa ou por um objeto, é um sentimento que vem de Deus, né? Todo sentimento de amor, seja por pessoa ou por objeto, vem de Deus. Então, ele é divino, é um sentimento divino. A emoção do amor vem de Deus. O que acontece é que, geralmente, o nosso amor ele fica impregnado por egoísmo. Por quê? Nós amamos alguma coisa buscando uma recompensa, ou buscando ser amados também, ou você quer ter alguma coisa por volta daqui, como recompensa, né, pelo seu amor. O amor mais puro, de acordo com Vivekananda, aqui no plano terrestre, é o amor de mãe. O amor de mãe é o amor mais puro que se possa visualizar aqui no plano da Terra, porque é o amor que é mais inegoísta, é o amor que é mais abnegado, ele não quer nada em troca, ele apenas dá. É um sacrifício constante, mas sem querer nenhum tipo de recompensa. É o amor pelo amor. Então, no plano terreno, o mais elevado sentimento de amor é encontrado que a mãe tem pelo filho.
Mas os mestres falam que nós temos que espiritualizar também até mesmo esse amor da mãe pelo filho. Por exemplo, a mãe, ela sente um amor pelo filho, ela vê a beleza, ela vê a doçura, ela vê assim, a inteligência do filho, então ela sente um grande amor pelo filho. Mas ela tem que sentir dentro dela, ela tem que espiritualizar esse amor. De que maneira? Ela pensar que esse amor que ela está sentindo pelo filho, na verdade, vem de Deus. É um amor divino. O amor não é pelo filho em si, mas é pelo Deus que está no filho. Isso é uma sequência de versos do Brihadaranyaka Upanishad, né? Que é o amor que um esposo sente pela esposa. Ele não sente na verdade pela esposa, é um amor de Deus, né? É um amor de Deus que se manifesta na esposa. O amor que uma mãe sente pelo filho não é o amor da mãe pelo filho, é o amor da mãe por Deus, mas que se manifesta através do filho. Então nós temos que pensar dessa maneira, para espiritualizar o nosso amor. E dessa maneira, o que acontece, como consequência, é que o nosso amor se torna cada vez mais desapegado. E o amor desapegado é um amor divino. Então nós vamos transformando o nosso amor de um amor mundano, um amor limitado, para um amor transcendental, um amor ilimitado, um amor desapegado. O amor, por exemplo, da Santa Mãe, né? O amor de Ramakrishna, que é um amor totalmente livre, não queria nada em troca, apenas doava. Esse é o sentimento de amor mais puro, que é o amor divino. Então, nós podemos espiritualizar ou ver a presença de Deus nos sentimentos, nos objetos da natureza, nos eventos da natureza, em qualquer aspecto da manifestação. Uma terceira abordagem, né, eu já falei sobre o dualismo, o monismo qualificado, e, por último, o monismo puro, que é a Advaita Vedanta. A Advaita Vedanta fala que é o conhecimento da unidade absoluta, né? Que nada existe no universo senão Deus. Esse é o conhecimento final da Advaita Vedanta. Nada existe senão Deus. Então, o que é a manifestação? A manifestação, na verdade, não existe. É apenas uma superimposição de Brahman, né? Nós, aparentemente, estamos vendo uma diferenciação, mas, na verdade, essa diferenciação não existe. Ela é um aspecto ilusório de Maya. É isso que diz a Advaita Vedanta. Em última análise, o que você percebe é que existe apenas uma única consciência em tudo e que aquilo que você vê como diferente, como diferenciação, era apenas ilusório, na verdade não existe. Ele dá o famoso exemplo da cobra na corda, né? Uma pessoa, ela vendo uma corda no escuro, assim, por ilusão, ela pensou que era uma cobra e ela ficou com muito medo. Mas chegando mais perto, ela viu que era uma corda, não era uma cobra. Então todo o medo dela se desfez, quando ela viu a realidade de que na verdade era apenas uma corda. Da mesma maneira, o monismo nos diz que tudo que existe é apenas uma única consciência indivisa, né? Que não tem nenhuma divisão. E que toda divisão que aparentemente existe é causada por Maya, um aspecto extremamente poderoso e ilusório de Brahma. Inclusive hoje é o dia disso, né? O dia de Kali, que é o dia exatamente desse aspecto de Shakti, né? Que essa dança da criação, né? Esse show, né? O aspecto ilusório de Deus, né? Nós temos que transcender, na verdade, para ver o que está além disso. Então, o monismo é a consciência de que o universo todo é que existe apenas uma única essência, né? Que não existe dois, existe apenas um. Quando nós estamos sonhando, o que nós vemos? Nós vemos um universo criado por nós, no sonho, né? E aquele universo, ele parece muito real, enquanto nós estamos sonhando. Então existem ali muitas coisas, muitos objetos, muitas pessoas. E quando nós acordamos, nós percebemos que foi apenas uma projeção da nossa mente. A nossa mente se projetou e criou várias coisas, né? Mas tudo aquilo estava dentro de nós. Então, o que parecia ser diferente de nós no sonho, as pessoas, os objetos, os lugares, quando a gente acorda, a gente vê que tudo aquilo estava dentro de nós, né? Tudo foi criado pela nossa própria mente.
Da mesma maneira, aquele que tem a realização suprema do monismo, ele percebe que o universo todo criado é apenas uma projeção da mente cósmica. É uma projeção da mente cósmica criando uma miríade de coisas, né, de manifestação, que na verdade tudo isso está dentro da mente de uma única mente cósmica. Então a experiência do monismo é perceber justamente isso, que existe uma única existência e todo o resto é ilusório. Mas isso é muito mais difícil de entender do que de falar, né? Então eu estou falando uma coisa que entender intelectualmente não é possível, você tem que ter a experiência disso, de que Deus é um, que existe apenas um. Então a experiência do monismo. E por que eles não recomendam tanto a gente praticar o monismo diretamente? Justamente por ser uma coisa muito abstrata, né? Uma coisa difícil de entender e para você praticar isso diretamente, isso é chamado Jnana Yoga, exige certas capacidades do aspirante espiritual, né? Que ele tem que ter desde o início uma intensa renúncia a tudo aquilo que não é real, né? E em última análise, o universo todo não é real. Então ele tem que renunciar ao universo todo desde o início. Por isso é uma prática muito difícil, o monismo puro. E Ramakrishna dizia que o único discípulo dele que estava realmente qualificado para a prática do monismo puro era Vivekananda. Todos os outros não estavam qualificados. Então, por isso que Ramakrishna lia os livros de monismo apenas para Vivekananda. Os outros discípulos ele proibia de ler esses livros. Por exemplo, Astavakra. Astavakra Samhita é um livro de monismo puro, né, Advaita Vedanta. E é uma filosofia meio abstrata para nós entendermos assim logo de início. Então, o Ramakrishna ele queria que apenas Vivekananda lesse o Astavakra Samhita, os outros discípulos não. Mas, finalizando, não tive nem como falar sobre o irmão Lourenço, né? É que nós podemos praticar, enquanto nós não temos esse desenvolvimento espiritual de ver a presença divina em tudo, nós podemos praticar isso na nossa vida diária, sem dissociar a nossa vida espiritual da nossa vida diária, procurar unificar tudo. Então, enquanto nós vivemos no mundo, nós temos que tentar ver Deus também no mundo, em todos os aspectos da criação, internos e externos. Boa semana a todos, namastê.